Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família, hoje e sempre. Amém? Eu sou o pastor Antônio Júnior. Irmãos, hoje o Espírito Santo vai falar muito. Eu tenho certeza que ele não erra o endereço. Se você chegou até aqui, é porque Deus tem um plano especial para você. Não importa a maneira como você chegou, Deus ele quer mudar a sua circunstância, mas principalmente o seu coração. Amém? Eu sinto aqui no meu espírito que muitos de vocês estão passando por aflições por causa das tentações. Irmãos, enquanto a gente estiver nessa terra, a gente vai ser tentado a fazer aquilo que é fora da palavra, aquilo que não agrada o coração de Deus. E é por isso que nós precisamos das ferramentas certas para a gente vencer toda a tentação. E para isso eu vou te contar aqui hoje sobre um homem que foi muito usado por Deus, mas infelizmente ele deixou tudo a perder por desobediência. E você nunca mais vai esquecer dessa mensagem de hoje aqui, porque Deus vai mudar a sua história para sempre. Amém? Antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva, é muito rápido, vamos lá. É só você clicar nesse botão inscrever-se, do lado vai aparecer um sininho, clica no sininho e seleciona a opção todas, porque assim você vai receber diretamente no seu celular as próximas mensagens e orações, tá bom? Eu quero te ajudar a entender a Bíblia de uma maneira muito simples, muito fácil, e a sua vida será transformada. Glória a Deus. Irmãos, eu quero começar aqui hoje lendo para vocês uma passagem que está em Tiago, capítulo 1, o versículo 14 e o 15. Preste muita atenção. Olha o que está escrito. Cada um é tentado pela sua própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O pecado, ele sempre vem fantasiado por uma coisa boa, uma coisa prazerosa, algo que vai nos dar algum benefício, mas o final dele é sempre a morte. E é por isso que nós, que somos cristãos, que já entregamos a vida para Jesus, devemos vigiar dobrado, porque o diabo ele sabe do poder do pecado. E da mesma forma, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, você precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer Cristo como seu Senhor e Salvador, porque a Bíblia diz que esta é a única maneira de nós ficarmos livres da ira de Deus. Isso mesmo, Deus ele se ira contra o pecado, irmãos, porque Deus é santo, Deus é perfeito. E a única maneira de você estar debaixo da bênção, do lado do vencedor e receber a vida eterna, é você estar com Jesus, porque Ele é o único perfeito. Ele é o único que pode ser o teu advogado no dia do juízo final. Amém? Jesus é o nosso advogado fiel. E aí, se você estiver com Jesus, quando você se apresentar diante de Deus, sabe o que vai acontecer? Deus vai dizer, por que você acha que você merece estar aqui? E você vai falar, por causa de Jesus, não é por causa de mim, porque eu sou pecador. E o Pai vai chegar até Cristo e Ele vai dizer, eu conheço esse homem, ele entregou a sua vida para mim. O meu sangue, puro e perfeito, purificou todos os pecados dele. E então Deus vai dizer, meu filho amado, pode entrar na minha presença. É claro que eu citei detalhes aqui, que a Bíblia não fala como será o juízo final. Mas eu quero dizer que Jesus é o único que pode te perdoar. É o único que pode fazer o vínculo entre você e o Pai. É o único que quebra a barreira de divisão entre você e Deus. Amém? Jesus, Ele ofereceu o sacrifício perfeito por mim e por você. E aqui está dizendo que cada um de nós é tentado pela nossa própria cobiça. Ou seja, nós não podemos dizer assim, eu não queria pecar, mas eu acabei pecando. O diabo me forçou muito, ele me obrigou a pecar. Não, irmãos, não é o diabo que nos obriga a pecar. É a nossa cobiça que faz a gente querer pecar. Então, tudo que você tem que preocupar é principalmente com os seus pensamentos. Muitas vezes a gente quer corrigir o comportamento, não é verdade? Mas a gente tem que focar primeiro no pensamento, porque é aqui onde começa a batalha da nossa mente. É aqui na nossa mente onde a gente arquiteta, a gente planeja aquilo que nós vamos fazer. E eu quero compartilhar com você aqui hoje a história de Sansão. Eu sei que a maioria de vocês já conhece essa história. Sansão foi um homem muito usado por Deus, levantado para ser um juiz em Israel, e ele tinha uma força sobrenatural. Ele foi consagrado desde o ventre materno, e ele então tinha uma força, irmãos, que nada podia pará-lo.
e a sua mãe fez um voto a Deus no qual ele não podia cortar o seu cabelo. E então o cabelo dele era muito grande e a força estava no seu cabelo. Então Sansão era um homem muito forte, porém ele tinha uma fraqueza na carne. Irmãos, todos nós temos a fraqueza na carne. É o espinho na nossa carne, é aquilo que nos aflige, aquilo que muitas vezes nos impede de cumprir o chamado de Deus. E eu sei que você aí sofre também com esse espinho na carne, mas cabe a você dominá-lo. Cabe a você não ceder às tentações, porque ser tentado não é pecado, mas ceder à tentação é pecado, tá bom? Então a Bíblia conta que um dia Sansão estava caminhando com seus pais e os seus pais disseram: Sansão, procure encontrar uma mulher que seja de Israel. Não procure mulheres dos outros povos, porque elas podem desviar o seu coração. Só que Sansão se encantou com uma mulher filisteia, e os filisteus eram completamente inimigos do povo de Deus. E se não bastasse isso, depois Sansão se apaixonou por uma prostituta. Então não tinha limites mais para ele. Ele estava simplesmente deixando acontecer. Se você quiser arruinar a sua vida, deixa a sua vida te levar. Não tem uma música que fala isso? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você quiser estragar tudo, é só você fazer isso. Deixa acontecer, siga o seu coração. É isso que as pessoas falam, né? Só que o nosso coração, irmãos, é enganoso. E aí o que aconteceu? Ele se deitou com essa prostituta e ele então foi brincando com o pecado. E lembra do que nós lemos aqui no começo? A cobiça dá à luz o pecado, e o pecado, depois que é consumado, ele gera a morte. A Bíblia fala muito sobre isso, sobre os perigos de você ficar brincando com o pecado. Por exemplo, a Bíblia diz em Provérbios 6:27, pode o homem colocar fogo no seu colo e não queimar as suas roupas? É claro que não. Se você brincar com o pecado, você vai se queimar. E aí o que aconteceu? Ele sempre fazia brincadeirinhas e ao mesmo tempo era tremendamente usado por Deus. Só que ele não valorizava isso que Deus tinha dado para ele. E aí o que acontece? Em vários momentos, os filisteus perdiam a batalha. E Sansão, mesmo não buscando a Deus como deveria, ele era muito usado pelo Senhor. Você não vai ver uma passagem sequer da Bíblia mostrando que Sansão estava orando. Ele era um homem que não orava, irmãos. Ele não buscava a Deus. Por isso que eu falo para vocês, vamos orar comigo aqui todo dia, 5:30 da manhã e 6 horas da noite, porque é isso que vai nos manter de pé, amém? É quando a gente ora e busca ao Senhor que a gente encontra a verdadeira força que vem de Deus. E aí o que aconteceu? Um dia ele se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Ela não era prostituta, mas era uma mulher extremamente atraente. E tinha que ser exatamente assim para que a tentação funcionasse. O diabo sabe exatamente quais são os nossos gostos, as nossas fraquezas. E eu quero ler para você rapidamente, porque nós já vamos orar daqui a pouco, mas eu quero ler o que está escrito em Juízes capítulo 16, o versículo 4 ao 6. Olha o que diz. Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. Os governantes dos filisteus foram vê-la e disseram: seduza Sansão para que ele lhe diga o que o torna tão forte e como podemos dominá-lo e amarrá-lo sem que consiga se soltar. Então cada um de nós dará a você 1.100 peças de prata. Assim, Dalila disse a Sansão: conte-me, por favor, o que o torna tão forte e como poderia ser amarrado sem conseguir se soltar. Olha que interessante, irmãos. Aqui os filisteus estavam simplesmente desesperados. Eles tinham que brecar esse homem, porque ele era muito forte e ele já tinha vencido todas as batalhas. E eles então subornaram essa mulher chamada Dalila, que então eles disseram: olha, nós vamos te dar 1.100 peças de prata cada um de nós, mas você tem que descobrir aonde está o segredo de Sansão. E ela então começou a seduzir Sansão. E ela era uma mulher muito inteligente, muito atraente. E aí a Bíblia vai dizer o seguinte, que em vários momentos ela começou a importunar Sansão e começou a falar: meu bem, me fala qual que é o seu segredo, como saber onde está a sua força. E Sansão sempre contava uma mentira. Ele falava: olha, se vocês amarrarem o meu cabelo com 7 cordas úmidas, eu não consigo mais ter força, eu perco completamente a minha força. E aí então Dalila simplesmente fez o que ele falou, e só que naquele momento ele arrebentou as cordas como se fosse um fio de costurar, sabe? E aí o tempo passou, ela perguntou a mesma coisa, ele falou: não, na verdade as cordas têm que estar secas, elas não podem estar úmidas. E aí de novo aconteceu o mesmo, e pela terceira vez ele enganou ela.
até que a Bíblia diz que ela começou a importunar e começou a encher o saco dele. Ele não estava aguentando mais. E foi então que ele simplesmente revelou o segredo. Irmãos, o diabo ganha na persistência. A gente tem que tomar cuidado. Sabe esse contatozinho que você não apaga de jeito nenhum no seu celular, no seu Instagram, no seu WhatsApp? Vigie, tome cuidado, tá bom? Sabe aquela pessoa que você conversa no trabalho, você fica dando brechas? Tome muito cuidado, corte o mal pela raiz, é o conselho que eu te dou. E aí então ele revelou o segredo para Dalila e ele falou: olha, o segredo é que o meu cabelo não pode ser cortado. A minha mãe fez um voto para Deus de que o meu cabelo nunca seria cortado. Então, se eu perder o meu cabelo, se alguém cortar ele, eu vou perder a minha força. E foi então, irmãos, que Dalila armou o bote, os filisteus vieram, cortaram o cabelo e ele perdeu completamente a sua força. Irmãos, é assim que acontece no mundo espiritual. O diabo vai nos rondando, ele não tem pressa, ele é estratégico, mas você tem que tomar muito cuidado. Não brinque com o pecado, tá bom? Deus tem algo maravilhoso na sua vida, Ele tem planos, Deus quer te usar poderosamente, mas você precisa fazer a sua parte e essa Deus não vai fazer. Ele precisa que você renuncie, que você carregue a sua cruz e negue-se a si mesmo. Amém? Eu creio que o Espírito Santo falou com você hoje. Eu peço que você escreva aqui nos comentários: eu quero viver em santidade hoje. Escreva aqui, mais pessoas vão também tomar essa decisão hoje em nome de Jesus. E nós vamos orar agora. E eu peço que depois da oração você compartilhe com seus amigos, familiares. É só você clicar no botão compartilhar. Vamos espalhar essa mensagem para o maior número de pessoas, tá bom? Glórias a Deus. Feche os seus olhos então. Eu quero pedir que Deus te fortaleça e te dê muita graça no dia de hoje. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer, meu Deus, por mais um dia de vida. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado pelo ar que respiramos. Obrigado, meu Deus, porque grandes são as promessas do Senhor para nós. Muitas vezes, meu Deus, nós somos tentados a fazer aquilo que não te agrada. E nós te pedimos perdão, Senhor, porque muitas vezes nós temos brincado com fogo. Nós temos dado lugar ao diabo. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Apaga as nossas falhas, nossas culpas. Nós cremos agora em Jesus e nós te pedimos, Jesus, seja o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nos ajude a vencer todo o mal, todo o pecado. Nós sabemos que a carne é fraca, mas ao mesmo tempo o nosso espírito está pronto. E por isso, Jesus, nós te pedimos, nos ajude a sermos fiéis até o fim. Nos capacite, Senhor, a vencer todo o mal. Oh, meu Deus, eu oro por esta mulher, por este homem, que muitas vezes se sente sozinho, solitário. Muitas vezes a solidão é tão forte, meu Deus, que essa pessoa se refugia no pecado. Senhor Jesus, ajude essa pessoa a quebrar o ciclo. Ajude ela a romper com todo o laço deste mundo, todo o embaraço desta vida. Oh, meu Deus, eu oro também por essa pessoa que está enferma. O pecado já tomou uma proporção tão grande que essa pessoa agora está enferma na alma, enferma no corpo. Jesus, cura essa pessoa hoje, em teu nome, Senhor. Cura esta vida agora, que essa pessoa seja liberta de toda opressão do diabo. Nós repreendemos todo o mal, toda mentira, toda acusação contra os eleitos de Deus caia por terra em nome de Jesus. Oh, meu Pai, eu creio que hoje começa uma nova etapa, um novo tempo na vida dos meus irmãos. E desde já eu te agradeço porque o Senhor é o dono desta obra. Essa obra não é minha, meu Pai. Essa obra foi o Senhor que começou e começou também na vida dos meus irmãos hoje. E eu declaro a bênção, a graça e o amor do Senhor sobre cada uma das pessoas que estão me acompanhando aqui. E eu te peço, ó Deus, que essa corrente de fé e de oração nunca venha se romper, que a cada dia essa família na fé venha aumentar e que mais e mais pessoas estejam orando aqui com a gente. Em nome do Senhor Jesus, que eu oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus.